Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes fascinantes de um dos aspectos mais sagrados da antiga tradição de Israel. As roupas dos sacerdotes. Não eram apenas vestimentas. Cada fio, cada pedra, cada cor tinha um significado profundo, ordenado diretamente por Deus a Moisés. Então se prepare para uma jornada visual e espiritual pelo tabernáculo. As roupas dos sacerdotes. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. O manto sacerdotal. Fizeram o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto, que passava pela cintura do manto, formava uma só peça com ele, e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em hastes de ouro, e, com muita habilidade, gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral. O peitoral foi feito como o manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã, azul, púrpura e vermelha, e de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em hastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro, e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas, e prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro, e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro, e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo na frente dele, perto da costura e acima do cinto, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Com um cordão azul, eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. As outras roupas dos sacerdotes. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada com uma tira de malha, para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra da sobrepeliz, colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepeliz ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs, da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho, e o cinto tecido de linho fino, e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada, e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor, e amarraram a placa com um cordão de lã azul, para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O final do trabalho. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro,
as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então, Moisés os abençoou. É incrível pensar na riqueza de detalhes e no profundo simbolismo que Deus estabeleceu para aqueles que o serviriam. Espero que vocês tenham gostado de explorar conosco a beleza e o significado das vestes sacerdotais. Elas nos lembram que a aproximação a um Deus santo sempre exigiu preparação, pureza e obediência. Aqui estão curiosidades interessantes de Êxodo capítulo 39. Roupas feitas para a glória de Deus. As vestes sacerdotais foram confeccionadas para glória e ornamento, mostrando que Deus se importa com beleza, reverência e excelência na adoração. Materiais nobres com significado espiritual. O ouro, o azul, o púrpura e o carmesim simbolizam divindade, realeza, sacrifício e santidade. O éfode exigia habilidade extrema. Foi feito com fios de ouro batido e tecidos finíssimos, revelando alto nível artístico, inspirado por Deus. As pedras, com os nomes das tribos. 2 pedras de ônix nos ombros do éfode continham os nomes das 12 tribos do Israel, mostrando que o sacerdote carregava o povo diante de Deus. O peitoral do juízo. O peitoral possuía 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo, simbolizando valor, identidade e memória constante diante do Senhor. O peitoral não podia se mover. Ele era firmemente preso ao éfode, ensinando que o juízo e a intercessão devem ser feitos com estabilidade e fidelidade. O manto azul. A cor azul do manto apontava para o céu, lembrando que o ministério sacerdotal tinha origem divina. Sinos e romãs. Os sinos produziam som ao sacerdote se mover, enquanto as romãs simbolizavam fruto espiritual, unindo vida e testemunho. A coroa de santidade. A lâmina de ouro na testa do sumo sacerdote trazia a inscrição: Santidade ao Senhor, destacando a consagração total. Tudo conforme o Senhor ordenou. O capítulo repete várias vezes que tudo foi feito exatamente como Deus havia mandado, reforçando a importância da obediência completa. Obrigado por assistir. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!